do Senhor, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sou missionária Ana Vasconcelos. Hoje vamos falar um pouquinho de arrependimento, amém? Glória a Deus, vai ter um louvorzinho no final, fiquem aí. Vamos começar com Atos 3,19, que diz assim. Atos 3,19, não, perdão, vamos começar com Mateus 3,8. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é produzir frutos dignos de arrependimento? Quando a pessoa ela realmente está arrependida, né? Vamos puxar vocês um pouquinho para cá. Quando a pessoa realmente está arrependida daquilo de errado que ela fez, ela começa a produzir os frutos do Espírito Santo sobre a vida dela. Amém? Então, quando ela está perante um verdadeiro arrependimento diante de Deus, ela começa a produzir os frutos do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora nós vamos para Atos 3,19. Atos 3,19 diz assim. Minha folhinha caiu. Ó, essa aqui é minha folhinha, gente. Ó. É onde eu guardo. Essa aqui é minha colinha. Com os versículos, ó. Atos 3,19 diz assim. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quer dizer que quando nós arrependemos dos nossos pecados, nós passamos por um processo de amadurecimento e transformação diante de Deus. Esse processo, muitas vezes, ele causa em nós alguma dor, em algo na nossa alma que possa ser algo chamado de aflição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, disse Jesus. Mas o processo de amadurecimento e transformação de um corpo pecador para um corpo transformado e convertido em Cristo Jesus, muitas das vezes isso requer dor. A Bíblia fala que para ter paciência, né, a tribulação gera paciência. Então, os frutos do Espírito Santo, tudo no processo que passamos diante da vida, tudo tem um processo de dor. Para a mulher ter o bebê, ela não tem as dores do parto. Se ela prefere fazer cesárea, ela não tem a consequência daquele momento de pré-resguardo da cesárea, que também é um processo bem doloroso, bem chatinho. Todo processo na vida tem um processo de dor. Para fazer uma faculdade, você não tem que se esforçar, se estudar, que gera dor, de certa forma também, porque você deixa de fazer as coisas boas para fazer aquilo ali que é uma obrigação, que gera às vezes até um estresse. Então, tudo na Bíblia, tudo na vida, seja qual for a área espiritual ou física, para você chegar a um objetivo na sua vida, você tem aquele processo de esforço. Então, da mesma forma, para você passar pela porta estreita que leva ao céu, que é a salvação, então requer sacrifício. O sacrifício é a obediência que a palavra de Deus ensina. Não aquele sacrifício do Antigo Testamento de fazer holocausto, para fazer rituais, não precisa disso. Amém? O sacrifício que Jesus nos pede perante o Novo Testamento, que Jesus cumpriu as 613 leis para deixarmos viver, da lei para viver da graça, o sacrifício é obediência. E a obediência é o que? Quebra a maldição. E Deus deixou 3 mandamentos simples: amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a si mesmo. O amor e o perdão. Por quê? Porque Ele já cumpriu tudo, para que deixemos de viver e ter que cumprir aquela lei. Mas devemos também que cumprir os mandamentos, que é a graça de Deus, e para honrar um com os outros. Então, isso é para outro vídeo, né? Então, finalizando aqui esse processo de amadurecimento que gera dor, é preciso que a gente se arrependa. E para arrepender, gera o quê? Matar o orgulho. O orgulho vem de onde? Vem da carne. Então, é um processo onde a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então, é um processo mais, vamos dizer assim, delicado para todos nós. É o primeiro momento de arrependimento. Lucas 15:10 diz assim. Lucas 15:10. É isso mesmo? É. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que coisa mais linda. Quando um pecador se arrepende, uma pessoa que ela, mesmo que ela se
considere cristã e convertida, ela se arrepende de algo de errado que ela fez, porque não existe ninguém perfeito. A Bíblia fala que nós todos somos pecados. Lá em Eclesiastes diz também que tudo é vaidade, vaidade, tudo é vaidade do homem. Então nós somos seres pecadores e vaidosos, então independente de quem seja. Amém? O único que era perfeito, puro, imaculado era Jesus. Nem os discípulos, nem Maria, não seja quem for. Todos eles eram pecadores e errantes como nós somos. A diferença é que eles tinham um cargo e uma missão um pouco diferenciada e muito mais importante que a nossa, mas para Deus todos somos queridos de Deus, porque Deus não faz exceção de pessoas, né? Então é complicado de explicar. Enfim, quando um pecador se arrepende, os anjos festejam. Muitas das pessoas não têm esse conhecimento e esse direcionamento dos anjos do Senhor que ficam ao nosso redor, e os demônios, né, que são mandados de Satanás, ficam ao nosso derredor. E eu já tive várias experiências com anjos, mas nas igrejas são pouco falados, né? A igreja evangélica é muito pouco falada a respeito dos anjos de Deus, que estão aqui presentes a todo tempo. Neste momento agora, os anjos de Deus estão aqui. Então nós esquecemos um pouco disso, né? Que os anjos de Deus estão aqui ao nosso favor, servindo, e foram feitos, criados por Deus para nos proteger. Mesmo antes de tudo, Deus pensou. Quando Ele criou os anjos, Ele pensou criar os anjos para realmente servir dessa forma que eles servem, para proteger os seres humanos, os servos de Deus, aqueles que o buscam. Até aqueles que não buscam, Deus acaba dando até o livramento, porque Deus ele é misericordioso. Lucas 13, 3 diz assim, vou ver que está pertinho aqui. Lucas 13, 3 diz assim: não vos digo antes de se vós não arrependerdes, todos pereceis de igual modo. Quer dizer, se não arrependermos, seja quem for, né, vamos perecer. Aqueles que não se arrependem do que fazem de mal para as pessoas, eles perecem, eles apodrecem a sua alma. Podem ter bens materiais, mas não têm o fruto da graça de Deus sobre as suas almas. Eles vamos dizer assim, eles mufinam em suas próprias concupiscências e cobiças e pecados, e acham que estão certos pelo orgulho. A vaidade e o orgulho é algo da carne, que nós precisamos arrancar isso de nós para que podemos ser libertos diante da palavra de Deus. Em 1 João 1,9, acho que eu não marquei, 1 João 1,9, peço que você que está me acompanhando abra aí também. 1 João 1,9, marquei sim. 1 João 1,9 diz assim, capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você cometeu alguma injustiça, algo que feriu alguém, algo que foi contra os princípios da palavra de Deus, contra Deus, você tem a oportunidade de se arrepender, sim, dos seus pecados, porque Deus está pronto a ouvir a todos que querem, desejam se arrepender dos seus pecados. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Pode ser o assassino mais cruel, que matou várias pessoas, se no momento agora ele decidir se arrepender daquilo que ele fez e mudar a sua vida, transformar como Saulo fez, que Saulo era um assassino, né? E ele se converteu, né, através de Jesus, que foi lá, o Espírito Santo que convenceu ele, né? Ele se converteu, virou um dos maiores discípulos, né, apóstolos de Jesus, né? Porque nós somos discípulos. A Bíblia fala que nós somos discípulos, fazedores de discípulos. Então Paulo, além dele ser apóstolo, ele também era discípulo. Amém? Então assim, nós podemos ser também. Nós também tenhamos essa oportunidade. E é a mentira maior que o inimigo joga na cabeça das pessoas, que as pessoas nunca vão ser, não são dignas de ser perdoadas, que elas não são dignas do perdão de Deus, elas não são dignas de mudar. E muitas das vezes elas pensam assim: eu já fiz tanta coisa errada que agora também não importa eu mudar mais. Muitas das vezes elas pensam, a pessoa que ela faz algo de errado, nós, seres humanos, pensamos assim: já fiz tanta coisa errada que meu filme está tão queimado, né, vamos dizer assim, que não vale a pena mudar. Às vezes a pessoa está pensando nas pessoas, o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, e não pensam na salvação, que é o primordial
a salvação que é individual, a minha salvação individual, a sua salvação individual, é onde vai ser sua morada eterna. Então você não tem que ficar pensando o que as pessoas vão dizer, era malfeitor a vida inteira e agora resolveu ser crente, se converter, né? As pessoas vão falar, o diabo realmente vai usar a boca dessas pessoas para dizer, ela fez isso, ele fez isso, fez aquilo, agora ela tá falando sobre isso, né? Então, realmente, o diabo vai ser usado, sim, na boca das pessoas que dão brecha pro inimigo para poder tentar te desmerecer e te fazer voltar o seu antigo eu, né? Olha, gente, essa peninha aqui, ó, de avião. Eu peguei ela no monte, então ela serve para marcar os textos na minha Bíblia. Atos 26, 20 diz assim: Antes anunciei primeiramente, né, aos que estão em Damasco e Jerusalém por toda a Judéia e as gentes, e se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Quer dizer, quando a gente se arrepende realmente do mal, né, que a gente fez, né, daquela vida que vivemos, nós realmente começamos a viver do fruto do Espírito Santo e começamos a agir de maneira diferente do que já eram antes. Né? Não já vivo eu, mas agora vivo Cristo, como diz Paulo. E a gente realmente começa a viver assim. Não vivemos mais nós, mas vivemos Cristo nas nossas vidas, porque nós realmente negamos a nós mesmos, pegamos a nossa cruz e seguimos Jesus. Não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, a porta não seria estreita. Mateus 3:8 diz assim: Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? O que quer dizer produze frutos dignos de arrependimento? Quando a pessoa realmente ela se arrepende, ela passa a produzir, amém? Frutos que mostram, né, o seu verdadeiro caráter cristão, na sua nova criatura, né, que é converter. O que é converter? Vou explicar aqui antes de terminar o vídeo. Converter é você deixar de ser aquilo que você era, e agora você é nova criatura. Amém? Depois eu explico esse outro vídeo, que meu tempo está acabando. Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like e se inscreva.